Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E no episódio dessa segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. A semana foi marcada pela divulgação de alguns dados importantes nos Estados Unidos, como o ADP de novembro, que mostrou destruição de 32 mil vagas, após a criação de 47 mil no mês anterior, e o PCE de setembro, principal indicador de inflação acompanhado pelo Fed, que confirmou a alta de 0,3% no mensal e acelerou para 2,8% de 2,7% no anual. Na esfera tarifária, o governo Trump firmou um acordo com o Reino Unido para permitir a importação de produtos farmacêuticos com isenção de tarifas. Sobre a sucessão no comando do Fed, indicou que Trump já tem candidatos definidos e criticou Powell por manter juros elevados. As vendas da Black Friday registraram crescimento em relação ao ano anterior, indicando que os consumidores continuam gastando, mesmo diante das preocupações econômicas. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, o destaque da semana será a decisão do FONC, dia 10, com expectativa de um corte de 25 basis points na taxa dos Fed Funds, passando para o intervalo de 3,5% a 3,75% ao ano. Em relação aos dados do mercado de trabalho, os investidores estarão atentos ao relatório JOLTS, que mede o número de vagas abertas nos Estados Unidos, fornecendo sinais importantes sobre a dinâmica da oferta e demanda de trabalho. Na China, os principais indicadores econômicos de novembro serão a balança comercial, que deve superar os números do mês anterior, e os dados de inflação, incluindo PPI, Índice de Preços ao Produtor, e CPI, Índice de Preços ao Consumidor. E no Brasil, como foi a semana? No Brasil, o Congresso aprovou por votação simbólica o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026, que agora segue para a sanção presidencial. O texto aprovado estabelece um calendário inédito para o pagamento de parte das emendas parlamentares e autoriza para o governo federal a contingenciar recursos no limite inferior da meta fiscal. Além disso, determina que 65% das emendas parlamentares impositivas, conhecidas como emendas PIX, sejam pagas aos parlamentares até o início de julho. O PLDO também excluiu 10 bilhões em despesas da meta fiscal das estatais federais, a fim de acomodar gastos com os Correios. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que não existe qualquer palavra, índice, semântica ou código que antecipe qual será a decisão na próxima reunião, pois a instituição segue na fase de análise de dados. No mais, argumentou que, abre aspas, a gente ainda não está onde o nosso mandato manda que a gente esteja. Fecha aspas. Referindo-se à convergência da inflação à meta. O PIB do terceiro trimestre avançou 0,1% na comparação trimestral e 1,8% na comparação com o mesmo trimestre de 2024. E qual a agenda para a semana no Brasil? O principal destaque da agenda será a decisão de política monetária do Copom, com expectativa majoritária de manutenção da taxa de juros em 15% ao ano. No comunicado, espera-se que a autoridade monetária reforce a necessidade de juros elevados por um período prolongado, diante da desancoragem das expectativas futuras de inflação. Na agenda de indicadores estão previstos dados relevantes como o IPCA de novembro e os números da atividade referentes a outubro, vendas no varejo e pesquisa mensal de serviços. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Bom, para a curva de juros, os vértices curtos tendem a subir,
ajustando-se ao tom conservador do Copom, já que parte do mercado ainda precifica cortes em janeiro de 2026. Expectativa que deve ser corrigida para uma flexibilização mais tardia. Por outro lado, os vértices médios e longos devem ceder, refletindo a perspectiva de afrouxamento monetário no médio e longo prazo. Em relação ao Ibovespa, a expectativa é de valorização, acompanhando o desempenho das bolsas globais e commodities, mas mantemos a cautela, tendo em vista os últimos movimentos políticos que trouxeram volatilidade adicional aos ativos. Mantemos sugestões conservadoras para a semana, com foco nas alocações pós-fixadas em CDI. No artigo 73A, os fundos indicados são BB Referenciado DI Perfil e o BB Renda Fixa Corporate Bancos. No 75B, o destaque é o BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30, juntamente com o BB Espelho Sul-América Crédito Privado. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então, não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.